Bom dia, amigos. Hoje, finalmente, a gente vai fazer a oração daquilo que foi o sonho do Tiradentes, como a gente comentou há 2 semanas. Diz respeito ao momento histórico da independência do Brasil. Perceberemos assim, o quanto foi planejado e calculado passo a passo esse processo pela espiritualidade. Vamos lá. Entram, porém, em jogo os interesses de Portugal e do Brasil, Humberto de Campos, o nosso carro-chefe. A 7 de março de 1821, Dom João VI torna conhecida a sua resolução de regressar a Lisboa. O generoso soberano, cujo reinado transcorria num dos períodos mais críticos da história do mundo, foi obrigado a deixar no Brasil o filho como príncipe regente. No momento das despedidas, profere ele a famosa recomendação: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me respeitarás do que para alguns desses aventureiros. Então, Dom João teve que retornar a Portugal em razão de inúmeros problemas que exigiam a presença dele lá e já havia passado também o risco da ameaça napoleônica, pois Napoleão já havia sido preso. Mas ele teve que deixar o Dom Pedro aqui no Brasil porque o Brasil já havia sido elevado na condição de reino, já não era mais uma simples colônia, apesar de ainda manter a dependência a Portugal. E ele deu então essa recomendação para o Dom Pedro. E nesse instante, a caravana de Ismael desvela-se pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria e, através de processos indiretos, procura espalhar por todos os setores da terra do Cruzeiro as sementes da fraternidade e do amor. Ou seja, é um processo que deveria ser feito de forma fraterna, de forma amorosa, sem violência. E todo o planejamento foi para que as inspirações aos encarnados resultassem nesse desfecho. E aí Ismael diz: em breves dias poderemos concentrar as forças dispersas para a proclamação da independência. E após semelhante realização, enviaremos nosso apelo ao coração misericordioso de Jesus, implorando das suas bênçãos novo rumo para a nossa tarefa, a fim de que a liberdade, bem aproveitada e bem dirigida, não constitua elemento de destruição na pátria sublime dos seus ensinamentos. Então, nessa mesma linha, Ismael conversando com a sua equipe espiritual. E aí, os emissários invisíveis buscam, piedosamente, distribuir os elementos de paz e de concórdia geral, harmonizando todos os pensamentos para a edificação dos monumentos da liberdade. Então, o processo deveria ser realmente pacífico. É bom enfatizar isso para a gente ver que não há necessidade de derramamento de sangue para que os objetivos sejam concretizados. Vamos então aos fatos históricos. A 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, diante da massa de povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael, que o incitam a completar a obra da emancipação política da pátria do Evangelho, recordando-lhe simultaneamente as palavras do Pai no instante das despedidas. E em face da realidade positiva, após alguns minutos de angustiosa expectativa, o povo carioca recebia por intermédio de José Clemente Pereira promessa formal do príncipe de que ficaria no Brasil, contra todas as determinações das cortes de Lisboa, para o bem da coletividade e para a felicidade geral da nação. Estava assim proclamada a independência do Brasil com a sua audaciosa desobediência às determinações da metrópole portuguesa. Então esse foi o dia do fico. Por que Humberto de Campos considera que isso já foi a proclamação? Porque em termos práticos houve uma desobediência muito grande à determinação de Portugal, que era o retorno imediato de Dom Pedro para lá, Dom Pedro atendendo ao pedido com milhares de assinaturas por escrito do povo para que ele ficasse e comandasse o Brasil no processo de independência, ele disse que ficaria. Então, inspirado pelo alto. A partir daí, então, Humberto de Campos já considera que estava proclamada a independência do Brasil, porque se houve uma contrariedade dessa envergadura a uma ordem de Portugal, da coroa portuguesa, era realmente questão de tempo para que se confirmasse a autonomia do país. Mas isso poderia ter tido um desfecho pior. Não fosse o auxílio do alto, todos os propósitos de paz se teriam malogrado numa pavorosa maré de ruína e de sangue. Ismael acode ao apelo das mães desveladas e sofredoras, e com o seu sacrifício angélico e santificado, penetra as fortificações de Áviles e lhe faz sentir o caráter odioso das suas ameaças à população. A verdade é que, sem um tiro, o chefe português obedeceu com humildade
a intimação do príncipe Dom Pedro, capitulando a 13 de janeiro e retirando-se com as suas tropas para outra margem da Guanabara, até que pudesse regressar com elas para Lisboa. Esse Áviles era o chefe das tropas portuguesas. Uma vez que Dom Pedro se recusou a cumprir a ordem, ele tinha determinações superiores para poder atacar, para poder usar da força, até mesmo contra a população, para que cumprisse essa determinação e Dom Pedro regressasse. Dom Pedro o intimou para que ele saísse do país. E o que aconteceu? Ismael inspirou bastante para que ele não partisse para a questão da guerra e fosse embora de forma pacífica. E como foi colocado, não houve um único disparo. Ou seja, a espiritualidade conseguiu controlar todo esse processo e aí sim, através dessa ocorrência que Áviles se retirou com as tropas portuguesas, a independência do Brasil estava bem encaminhada. E é por isso que Ismael fala aí, com a sua equipe, a independência do Brasil, meus irmãos, já se encontra definitivamente proclamada. Desde 1808, ninguém lhe podia negar ou retirar essa liberdade. A emancipação da pátria do Evangelho consolidou-se, porém, com os fatos verificados nestes últimos dias. E para não quebrarmos as forças dos costumes terrenos, escolheremos agora uma data que assinale aos pósteros essa liberdade indestrutível. A data escolhida foi essa, 7 de setembro, e Tiradentes, que já estava no plano espiritual, trabalhando com Ismael, foi designado para inspirar Dom Pedro na ocorrência que concretizou de fato a independência. Como diz aí, Tiradentes acompanhou o príncipe nos seus dias faustosos, de volta ao Rio de Janeiro. Um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa. E ali mesmo, nas margens do Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da pátria. Então ele recebeu do correio oficial novas exigências da corte portuguesa e aí ele quis consolidar. Não, a gente não vai atender essas exigências, como não atendemos as anteriores, e a partir de agora é independência ou morte. Não houve necessidade de morte. 7 de setembro foi conhecido, então, como o dia da independência do Brasil, em razão do grito do Ipiranga. E aqui é importante uma mensagem do Pietro Baldi, ressaltando como é necessário que a gente se mantenha sempre na linha, nos mantenhamos sempre na linha do pacifismo, no livro Profecias. Cabe, além disso, ao povo brasileiro compreender que a natureza desta missão é manter-se na linha do pacifismo, isto é, que a função biológica que a vida confia ao Brasil é função de paz e amor. Segue-se daí, se esta é a vontade da história e se o Brasil quiser caminhar nessa direção, aceitando a missão, ser-lhe-ão concedido todos os auxílios. Mas, se ao contrário, o Brasil se quiser colocar como primordial posição no terreno da força bélica ou como potência ávida de supremacia, então a vida lhe retirará todos os auxílios e assim tudo será perdido, no sentido de que a função e a missão lhe serão tiradas e a oportunidade de exercer um papel mundial se esfumará. Quem vai de encontro à vontade da história é cortado de suas fontes vitais e não recebe mais ajuda. Então, se hoje nossos desafios são outros, temos diversos problemas com saúde, educação, segurança, todo mundo sabe disso, mas cabe ao povo brasileiro lutar para que ocorra essa melhoria sempre através de métodos pacíficos, porque, pois, do contrário, a gente corre o risco de perder essa posição de pátria do Evangelho e aí o auxílio do alto não será retirado. Então, esse processo de independência todinho, eu que fiz questão de ressaltar como que a espiritualidade conduz de forma pacífica e atinge os objetivos. Hoje, repito, as necessidades são outras, mas o método deve ser o mesmo, porque aí a gente assegura que o auxílio do alto continuará conosco. E esse então vai ser o foco da oração. Primeiro, gratidão e reverência a Dom Pedro I, que não era nenhum espírito muito elevado, mas soube cumprir bem a tarefa que lhe foi confiada. Então, por isso, merece nosso reconhecimento. E o segundo, inserir no campo do Brasil a ideia do pacifismo como método seguro para a consolidação da pátria do Evangelho. Às 11 horas nós faremos o nosso trabalho. Até lá, conto com todos.